Olá, está começando mais um programa Dr. Play aqui na sua TV Cidade João Pessoa. E o tema de hoje está cada vez mais em alta, apesar do preconceito, o cuidado com a saúde mental. Nem sempre o indivíduo dá sinais de que está adoecendo. Por isso é difícil os mais próximos reconhecerem para poder ajudar. E a gente convidou um especialista no assunto para essa edição, o psiquiatra Dr. Sandino Toscano. Tem dicas preciosas para você cuidar do seu lado emocional e auxiliar quem precisa. Não sai daí que a Dr. Play começa agora. Quais seriam, esses primeiros sinais de alerta que faz com que esse cidadão, essa pessoa, ele identifique e realmente vá buscar ajuda psicológica? Quais seriam esses primeiros sinais de alerta? Eu vou retrucar só para eu entender para qual patologia, para qual tipo de adoecimento. Então, a gente tem, dentro da saúde mental, O senhor já falou esse leque, né? a gente tem um leque gigantesco. Mas vamos supor sinais de adoecimento mais voltados para ansiedade e depressão. A gente vai ver uma pessoa um pouco mais entristecida, mais irritada, com dificuldade ou de entrar, né, no sono, insônia, ou hipersonolenta, uma pessoa que está sem energia, está o tempo todo querendo dormir, cansada, exatamente. Então, são alguns sinais de alerta. Para a ansiedade, se ela começa a sentir os sintomas físicos, que a gente chama de sintomas somáticos, ela está somatizando, o corpo dela recebe, às vezes, descargas de adrenalina tão fortes que ela sente o coração palpitando, aperto no peito, sensação de falta de ar, sensação de entalo, pé e mão gelado, às vezes formigando, suando frio, sensação de desmaio, crença de que alguma coisa muito catastrófica vai acontecer. A Então, todo momento ela fica numa tensão, isso, ou esperando o pior. esperando o pior, pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que você não costuma ter, mas que eles invadem sua cabeça, né? Meu Deus, alguma coisa vai acontecer o tempo inteiro. Então, esses são... Essa pessoa não vive em paz, né? Ela não está em paz, né? Exato, exato. Ela precisa realmente de uma avaliação que a gente pode iniciar ou com a psicologia, né? Busca-se de porta de entrada, às vezes, um psicólogo, um terapeuta, e ele faz essa avaliação e encaminha para o psiquiatra, ou o inverso também. Já vai direto no psiquiatra, ele avalia e encaminha, direciona para um psicólogo. Talvez. Eu vou até aproveitar essa sua colocação, porque é preciso ser dito que existe uma parceria aí, né? Do psicólogo com o psiquiatra nesse tratamento, né? Em conjunto. Ou eles fazem papéis completamente... Sei que fazem papéis completamente distintos, mas para quem está em casa, para entender, tem esse trabalho multiprofissional, né? Multiprofissional e interdisciplinar, que a gente chama. Não só existe o psicólogo, a gente tem um terapeuta ocupacional, nós temos o fonoaudiólogo, temos o psicomotricista. Então, nós temos um leque de profissionais, todos trabalhando em sinergia. Eu costumo dizer que o psiquiatra, ele faz ali uma porcentagem, às vezes 30%, 40%, mas tem todos os outros 60% que a gente precisa realmente melhorar. A gente tem um paciente, por exemplo, que tem dificuldade comportamental, não sabe lidar quando vai fazer prova ou quando vai fazer um discurso. Então, a gente pode estar além de uma psicóloga para entender quais são os gatilhos e terapeutizar, uma terapeuta ocupacional para ver como é que ele vai lidar com tudo isso. Os profissionais da nutrição, para a gente também são muito importantes, porque há ganho de peso ou há perda de peso, né? Nos casos de compulsão alimentar ou de anorexia. Então, assim, nós trabalhamos realmente em equipe. E isso é muito importante. Quando eu falo de medicina integral, medicina integrativa, é que a gente não vai olhar o paciente como um receptor de medicação. Então, a minha função é cuidar do paciente e não é prescrever. Então, Quando se precisa, sim, né? não, com certeza a gente prescreve, mas não só prescreve. Então, tem que ter o olho no olho, tem que perguntar
que é que aconteceu? Como é que você está se sentindo? Como é que eu posso lhe ajudar? Isso é fundamental no atendimento humanizado, que, de certo modo, a medicina, claro, ela tem evoluído cada vez mais e deixou de ser uma medicina completamente alopática e de tratamento para se tornar uma medicina um pouco mais integrativa e preventiva. A gente previne o adoecimento, ao invés de só tratar o adoecimento. E a gente percebe que ainda existe muito preconceito, né, em pleno 2025, e as próprias pessoas que, ao identificarem, né, o senhor aqui falando, quem se identificou, quem sabe que tem, ou fez uma autoavaliação ali, uma autocrítica, sabe que precisa de um profissional especializado, ainda assim tem muita gente que tem preconceito e não quer tomar essa iniciativa, né, de procurar um profissional, porque diz assim, não, eu não preciso porque eu não sou louco. Então, chega muito esse perfil de paciente ainda no consultório, até com vergonha de estar ali, enfim, tem muito disso ainda. E eu achei fantástica a sua colocação, eu não sou louco. E tem pacientes que chegam exatamente com essa frase, sem tirar nem pôr, é igual. E eu digo, concordo, você não é louco. Eu não trato loucos. Aqui dentro do consultório eu não trato loucos, eu trato pessoas. Eu trato indivíduos e eu trato sintomas. Então, eu não estou preocupado em, digamos, estigmatizar você como louco. Eu estou preocupado em tratar a sua ansiedade, de você não ter mais crise de ansiedade. Eu estou preocupado em tratar a sua insônia. Então, eu trato sintoma. O senhor Então, vai desmistificando toda essa máscara, né, de preconceito que quem precisa de ajuda tem, isso né? do autopreconceito. Então, nós temos um autopreconceito, né, de que não necessitamos ou de que isso não é compatível com o estado mental do indivíduo. E não tem a ver sobre isso. Já quando parte de mim para outro, né, a gente chama isso, inclusive, agora tem um novo termo de psicofobia. São as pessoas que não gostam ou não se agradam ou que têm algum tipo de afastamento, repulsa. Eu não sei exatamente um termo, porque é muito amplo, mas que tem uma dificuldade de lidar com o adoecimento do outro, certo? E isso a gente tem trabalhado demais na saúde mental, na saúde como um todo. Mas na saúde mental, principalmente, a psicofobia, ela tem que passar a ser tolerância zero. Então, a gente não pode estar aceitando esses estigmas que, digamos, um indivíduo coloca sobre o outro. Ah, você não vai fazer isso porque você é, é doente, você é maluco, você é louco. Então, a gente está retirando esses termos dentro da medicina, eles já não são mais compatíveis com a nossa prática, certo? E a gente está realmente direcionando, ó, isso aqui é um transtorno de ansiedade e tem tratamento. E agora tem intervalo, mas é rapidinho, vale a pena continuar com a gente porque no próximo bloco tem as redes sociais em pauta e a relação delas com a saúde mental. Não sai daí. E nós já voltamos com essa edição especial do programa, porque a versão completa você encontra no canal Dr. Play no YouTube. Vamos agora para a continuação da entrevista com o psiquiatra Dr. Sandino Toscano. Veja só. Doutor, e até potencializando aqui esse assunto especificamente, a gente fala muito aqui, inclusive, sobre essa questão das redes sociais, né? Quanto ela é boa, né? Ela traz muitos benefícios, porque divulga, mostra trabalhos, tem toda a sua parte boa, mas a parte ruim também dessa superexposição, né? E não só de pessoas famosas, né? Mas de pessoas comuns, é aquele vizinho da gente, é um parente nosso, que aquela grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, a gente fica ali e começa a comparar instintivamente, né, sem nem perceber, com a nossa vida. Então, é alguém que a gente, de repente, vê viajando, ou vê gastando dinheiro e começa, ou a beleza, né, exacerbada também, e tem muitos filtros, e tem tanta coisa hoje em dia, mas existe uma contribuição negativa
falando nesse sentido, das redes sociais para a vida desses indivíduos, porque eu sei que o senhor falou até aqui nos bastidores, o senhor atende crianças, adolescentes, mas também atinge muito aí a faixa etária adulta. Chega muito também problemas ligados, né, a esses transtornos mentais vindos, oriundos aí que o senhor consegue identificar dessa questão das redes sociais? É, eu atendo criança, adolescente, adulto e idoso. Idoso. Então, a gente atende todas as faixas etárias. E eu vou utilizar um dito popular que não é meu, um dito que fala assim: a diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, dosando, tá tudo bem, né? Então, a gente não pode também, vamos dizer assim, criminalizar ou banalizar que o uso dos instrumentos de rede social, celular, Sim. tela, tudo é um malefício para a É sociedade. ruim, né? É ruim. Não é. Não é. Não é. Qual a diferença da faca na mão de um cozinheiro e da mão de um assassino? Faz toda a diferença. Então, a- quem está utilizando a rede social, que está utilizando para buscar informações, para um momento de diversão, para um momento de descontração, para postar alguma coisa, ok, tá tudo bem. Não vejo, assim, nada de extraordinário. Agora, tem pessoas que utilizam essas ferramentas, inclusive para cometer bullying, inclusive para ficar se comparando. Aí isso é mal. É a rede social ou é o indivíduo, né? E eu vou abrir um parênteses, porque nós temos uma categoria, uma faixa etária que não é adulto, né? São as crianças. E estas, sim, essas elas não têm a capacidade de discernimento entre bom e mal. É tanto que a gente precisa alertar, não coloca o dedo na tomada, né, para criança. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com celular, tela, videogame. Ok, deu tempo, certo? Porque ela é criança, não tem um poder de discernimento. Aí a gente vai ter, como pais ou responsáveis, manusear estratégias para que esta criança realmente não venha a adoecer pelo uso excessivo, seja do que for, né? De doce. A criança não pode comer um balde de doce todo dia. A gente vai estar ali dizendo, não, você vai comer um por dia. Mesma coisa é tela, rede social para crianças. A gente precisa estar aprendendo a lidar com essa tecnologia para os menores. Muita gente, né, pós-pandemia, inclusive dá uma virada de chave, né, na sua vida. Eu acho que foi um momento ali, talvez, que todo mundo realmente teve que parar, né, obrigatoriamente, teve que olhar ali para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, né, porque estava ali recluso e muita gente fez esse comparativo sobre qualidade, né, e aí o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu não estou fazendo? Será que eu estava dando muita prioridade ao trabalho, ao dinheiro, ao financeiro e não estava vivendo, né, muitas coisas? E aí até já reflexo disso, até outro dia eu vi umas pesquisas que muita gente, né, naquela fase ali dos 40 anos, está tendo uma grande mudança de profissão, né? Elas estão mudando, migrando de profissão depois de 40 anos. Então, o senhor percebeu também que essa questão da pandemia trouxe essas mudanças ou foi algo momentâneo? As pessoas já voltaram ao modo automático. A gente tem que olhar num contexto e eu gosto sempre de reflexão. Sou um amante da filosofia e gosto muito de ler autores da filosofia. E uma reflexão que eu trago é: será que a gente tem as mesmas profissões de 5, 10, 15, 20 anos atrás? Ou as pessoas estão tendo que migrar porque estão existindo novos cargos? Os cargos antigos, eles já não existem ou eles estão em uma fase de transição. Eu sou da época que existia datilografia, curso de Minha datilografia. mãe fez, eu lembro. Pois é, eu sou da época que existia. E na mesma época existia o curso de informática. Então eu fiquei na transição entre uma coisa e outra. Uma coisa já foi extinta. Provavelmente a informática também vai ser extinta algum dia. E a gente vai ter que transicionar.
A medicina já não é a mesma medicina de 20, 30 anos atrás, já mudou muito, já nos atualizamos demais. Então, as profissões elas estão sendo criadas. YouTube, Mas Instagram, será que tudo a isso. saúde mental, como é que faz para a saúde mental estar em dia, diante de tanta mudança, né? Mudanças físicas, mudanças de profissão. Como é que a mente, né, humana, ela vai acompanhar também nessa velocidade? Porque a nossa velocidade é uma, né? A velocidade da IA, dessas transformações, tá em outra, né? Na verdade, a gente está vivendo, né? A gente não sabe nem onde é que a gente vai chegar ainda. Mas é um choque, né? De fato é um choque. Geralmente a gente tende, e parece até clichê, né? Atividade física, uma boa dieta, boas relações interpessoais, Uhum. parece clichê, mas é o básico. É É como se o, a gente falasse assim, é o "Você- básico, mas que ninguém faz. pois é, então, a gente negligencia é do básico. O A gente básico. não negligencia das coisas hiper especiais. Hum, Então, se todo mundo bebesse água regularmente, o tanto que precisa, colocasse protetor solar o tanto que precisa, cuidasse do bem-estar pessoal, físico, tivesse um momento de lazer, enfim, se a gente conseguisse realizar o básico já não serviria. O problema é que a gente não consegue realmente o básico. E a gente faz agora um rápido intervalo. É já já, não sai daí. E a gente começa agora o último bloco do programa Dr. Play com dicas importantes para você cuidar da sua saúde mental, mesmo com a rotina muito corrida. Confira só. Tem gente que é muito resistente, né? Muito relutante em relação a saber que precisa de ajuda, né? Identificar todos esses pontos que a gente está discutindo aqui. Mas como é que a própria família, né? Familiares, amigos, um esposo, um namorado, pessoas do convívio de trabalho. Essas pessoas também ela têm um papel importante na vida dessa pessoa que, por exemplo, está precisando de ajuda. Elas podem indicar um profissional, podem, de repente, até acionar um profissional, marcar para essa pessoa, porque às vezes essa pessoa ela não vai pedir ajuda, né? Ela está ali. E aí, às vezes, a gente, no entorno, pode identificar esses sinais e ajudá-la, né? É, eu comecei a fazer um trabalho que eu chamo de psicoeducação, né? Então a gente gravava vídeos, geralmente eram vídeos curtos, mais como shorts mesmo, falando alguns sinais e sintomas de algum tipo de adoecimento, certo? E que desta maneira, por exemplo, se você percebe que seu pai tem aquilo, se seu pai está sofrendo com daquela maneira, você pudesse direcionar ele ou mostrar a ele de alguma forma para ele entender que aquilo tem um grau de adoecimento. Ah, Uhum. amigos e familiares, sim. Agora a gente não consegue fazer atendimento por Sim. procuração. Então, eu já tive, inclusive esta semana eu tive uma mãe que chegou e disse: Meu filho não vem, ele tem dificuldade de vir, eu vim, tudo mais. Eu passei 40 minutos com essa mãe, conversando: Olha, eu não tenho como atender seu filho por você, mas eu vou aqui lhe dar várias estratégias, eu coloco ele na frente, eu faço de tudo, sabe? A gente vai negociar para cuidar dele. Uhum. Agora, não tem como a Ele família. precisa estar, Isso. precisaria estar lá. E a família pode ir até para um aconselhamento, ok. A Uhum. família vai, a gente aconselha, conversa sobre o caso, como é que são os melhores mecanismos de trazer ele a uma consulta, seja comigo, seja com qualquer outro profissional, até que esse paciente vá e a gente Uhum. possa cuidar dele. Ou ainda existem serviços que a gente chama de home care, ou visita domiciliar, que é quando o médico vai até a residência. Então, Uhum. às vezes, tem até um paciente que tem, sei lá, sofreu um acidente e não tem os membros inferiores, ou é acamado por qualquer motivo, ou Uhum. está numa condição psicológica, como nos casos de esquizofrenia, que não conseguem realmente retirá-lo do lar. Uhum. O profissional médico ele pode ir até residência, não são todos e não é tão comum,
ou ainda pode buscar auxílio do SAMU, quando em casos de surto psicótico, quando em casos de extrema violência ou de sintomas que fogem do controle familiar, e o SAMU ele faz esse serviço de resgatar o paciente e levar para os centros de urgência, que é um tópico Uhum. que a gente pode conversar sobre também. Todo mundo conhece alguém ou alguém próximo, alguém, enfim, que infelizmente, né, tomou essa atitude e tem algo em comum que muitas pessoas falam, ah, mas ela não deu sinais, né? Ela estava bem. E nem todo mundo, de fato, vai relatar o que vai fazer, né? Isso. Inclusive, isso dentro da psiquiatria a gente chama de masking ou mascarar. As pessoas têm a habilidade de mascarar os sintomas. Todos nós utilizamos, de certo modo, máscaras sociais. Então, Uhum. alguém que está com um certo grau de adoecimento, esse termo foi utilizado inicialmente para o autismo, né? Essa questão de mascarar. Então, o autismo não tem tanto com dificuldade de habilidades sociais, ele mascarava essas dificuldades, ele aprendia e repetia o que o outro fazia, mas isso também acontece de um modo geral. As pessoas, elas mascaram, então ninguém vai chegar morrendo de chorar triste no trabalho. Ele vai para o trabalho, tá ali, faz o dele, mas quando chega em casa é pranto, é choro, é ficar sozinho, isolamento social, certo? Pensamentos negativos, pensamento de fracasso, que a gente chama até de desvalia, o sentimento de que, não valho nada. Por que que eu nasci? Para que que eu estou aqui? Ninguém me ama, ninguém me quer. Esses Uhum. pensamentos eles vão se tornando cada vez mais intrusivos e cada vez mais potentes dentro da mente desse indivíduo, até culminar ou numa tentativa de autoextermínio ou numa automutilação. Enfim, tem vários mecanismos, ou em cartas de despedida, algo acontece até que ele Uhum. chegue realmente a um atendimento. Então tem um processo, ou a gente vai ter a impulsividade. E aí, doutor, em relação a. Mas existem aquelas práticas, né? Aqueles hábitos que no dia a dia a gente de repente pode ir começar a incorporar para ir cuidar da saúde. Porque tem gente que não cuida nada, né? Não toma água, não faz nenhuma caminhada, não gosta de academia, mas também não faz nenhuma outra coisa. Enfim, tem algumas orientações, né? É, que para quem está nos assistindo possa começar a incorporar, até porque a gente está no início do ano, aquele mês, né, ainda ali que está vindo do ano novo, a gente cheio de metas, com um bloquinho lá de anotação. Esse ano eu vou tirar tudo do papel. Existe aí algumas orientações básicas para aos poucos, né? Porque também a gente não vai conseguir fazer tudo de uma hora para outra. Que essas pessoas podem ir incorporando, que vai auxiliar a ter mais saúde, né, nesse sentido. Vamos fazer um checklist pequeno. Vamos lá. Prometo que vai ser pequeno. Número um, faz um check-up geral, principalmente hormonal e de colesterol, triglicerídeos, a glicose do sangue. Dá um aparato, vai no médico e fala assim: eu queria fazer um check-up extenso. Ok, Certo. ponto um. Ver como é que está a saúde por dentro, né? Ponto 2, a gente não costuma falar muito, a gente só fala beba água. Ok, um cálculo básico é mais ou menos 30 ml de água por quilo. Então vamos fingir que você pese 100 quilos, seriam 3 litros. Se você pesa 50 quilos, 1,5 litro por dia. Dá para medir, dá para você conseguir calcular mais ou menos. Dieta equilibrada, então, tentar transformar o prato mais colorido possível. Eu sei que para alguns é mais difícil, mas tenta uma dieta mais equilibrada. Quarto ponto, extremamente importante, sono, sono reparador. Então, não existe um cálculo, vai de indivíduo a indivíduo, mas a gente tem em média aí de 6 a 8 horas de sono. Então, Uhum. tenta cumprir essa meta de sono. Um sono. Não consigo dormir. Ok, vai ter que buscar ajuda médica. Estou com dificuldade para me alimentar bem, como muito doce. Ok, busca ajuda médica, certo? Então, todos os quesitos que você não conseguir atingir, você vai buscar ajuda médica. Exercício físico. A gente tem um padrão, eu não.
Da última vez que eu me atualizei, a OMS pregava 30 minutos 3 vezes na semana, né? Então dá 1 hora e meia de exercício físico. 90 minutos, né? Toda semana, regularmente. Não precisa ser de grande intensidade. Já foi mostrado que, na verdade, é a distância que você percorre e não a intensidade. Então, se você conseguir caminhar devagarinho e a passar do tempo da prática, você vai aumentando essa velocidade, tá ótimo, né? E aumenta o número de dias. Então, são 5 coisas muito básicas. Acredito que todo mundo tenha uma condição, não só caminhada, né? Vai ter gente que vai falar, eu posso fazer natação? Pode. Hidroginástica? Pode. Uma bike, né? Dança? Pode. Bicicleta? Pode. Prática de exercício físico, certo? 30 minutos por dia, por 3 vezes na semana. Consigo fazer essas 5 coisas. Ok, você já deu o primeiro passo. Faz isso o ano inteiro. Vai se sentir melhor. E o programa de hoje vai ficando por aqui e fica ligado na gente para não perder os nossos conteúdos. Até mais!